Bom, pessoal, estamos iniciando o nosso 5º podcast no Novo Tempo Podcast. Hoje, nosso convidado, ele é um dos gestores mais longevos que eu tenho conhecimento. Ele é expert em saúde. Estamos aqui com o diretor-presidente da Unimed, Dr. Lenildo Amorim. Que bom, quando você fala longevo. Sou velho, mas não tão velho assim, não. Mas vamos falar hoje aqui, que bom estar com vocês. Esse é um momento muito interessante, é um momento que a gente fica descontraído e começa a falar. Eu acho que tenho certeza que daqui vai a população, as pessoas ouvintes que estão aí com a gente, então as pessoas estão, no caso, vendo os nossos podcasts, aí vão ter momentos bons, momentos felizes, momentos que a gente possa realmente ajudar a comunidade como um todo. Falar de saúde é uma coisa que a gente tá dentro, a gente conhece. Eu às vezes digo lá para algumas pessoas me procurar, para você foque no que você tem que fazer, e se você conhece saúde, vai focar na saúde que você vai. Não adianta depois a gente pode se ter, eu já tive alguma empresa aí no passado, né, que não era mas eu gosto muito dessas coisas, mas na saúde a gente realmente consegue dar uma visão diferenciada e consegue realmente ter sucesso nas coisas que a gente está focado. 34 anos à frente da Unimed Metropolitana, não é isso? Isso. Eu estou dizendo quais são os desafios dentro do contexto que você acabou de falar da saúde, que não deve ser fácil, é punk. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios diários que acontece lá, que todo mundo está curioso saber porque não é fácil. Não é fácil, não. Aí tem uma história de 34 anos atrás. Nós começamos 34 anos atrás, eu posso até depois relatar essa vinda até aqui, o tempo atual. O desafio sempre é muito grande, né? O desafio enorme que nós passamos agora recentemente, para você ter ideia, foi a pandemia. Então, a saúde. Muitas pessoas morreram e a gente estava na linha de frente. Eu mesmo peguei Covid na época. Então assim, é um desafio enorme. Então, a saúde está sempre se reinventando, a saúde está sempre trabalhando de que essas coisas acontecem. Sempre tem drogas novas, tem tecnologia nova. Todo dia sempre assim. Você vai para uma feira, na outra feira você já vê coisa diferente. Você tem técnicas que você utiliza. Espaço de tempo curtíssimo. Por quê? A gente, de repente, tem uma técnica cirúrgica que aprende e quando depois já não se pratica mais. Imagine com medicamentos, com tudo. Cuidar de saúde é a coisa mais complexa, tá? Vamos falar de hospital. Cuidar de um hospital só é mais complexo, acho que acredito, uma cidade para você cuidar, um estado, um país. Empresa normal, as empresas que tem, não chega à complexidade que tem na saúde. Porque lá você tem energia, você tem água, você tem esgoto, você tem medicamento, você tem limpeza. Então, o que você imaginar, você vai encontrar dentro de um hospital, dentro da saúde. Então, a saúde, assim, você está sempre... São desafios diários. Isso é muito bom, né? Que você faz é uma cidade, praticamente ali, dentro do hospital, com um problema que é muito grave, que é importante, que é a saúde. Então, deu um errinho ali, aconteceu alguma coisa, é muito complicado. Então, assim, é um puta de um desafio administrar esse tempo todo. Isso aí. E assim, o que é que acontece? E você pega muitas pessoas fragilizadas. Tem esse detalhe também. Você quando vai procurar saúde, a gente está lá dentro, a gente entende isso aí. Uhum. Quem está de fora, quem chega lá, quer que seja resolvido o seu problema agora, de imediato. Se não for agora, então, cada um com a sua dor, cada um com o seu problema. Porque o brasileiro ele não vai antes para se cuidar, ele vai quando já está. Isso. Né? E mesmo, então vai na precisão, então você tem que estar preparado para ouvir a pessoa, ter paciência. Então, saúde sempre é um desafio, tá? Saúde não deixa você ficar acomodado. Se você acha que você só para de se locomover na saúde quando você se aposenta, não quer fazer mais nada e tudo bem. Mas não tem como. Quando tiver ativo, a saúde você não pode parar. Lhe dá desafios diretos. Por isso que é bom, né? Você está sempre correndo atrás de coisas diferentes. É verdade. Agora, doutor, o seguinte. O senhor tem por especialidade a urologia, né? Eu sou urologista, inclusive até o meu médico me operou. Mas como é essa dualidade entre a gestão e a medicina? Porque a gente sabe que a Unimed é um exemplo de gestão, né? É uma referência aqui na nossa região de gestão, de qualidade, de estrutura, de tudo.
E também o senhor atende como médico ainda, mas também é Gestor. o gestor maior da Unimed, é o CEO da Unimed. Como é se dividir? Como é essa dualidade aí? Hermes, é o seguinte, eu acho que poucas pessoas têm um dom da parte administrativa, tá? O que é que eu vejo no mundo médico? O mundo médico, ele sabe muito bem gerir a medicina. O médico, ele trabalha incansavelmente, trabalha até demais, entendeu? Na média, somos em média de 4, a gente vive 4 anos a menos do que na população em geral. Então, o médico vive para trabalhar. Ele não sabe gerir seu dinheiro. Ele não sabe. E poucas pessoas têm esse tino da parte administrativa. Eu tive na época, estava chegando, eu estava chegando aqui na Praia e de repente eu me vi dentro de uma cooperativa. Eu fui, na época, dizia assim, olha, não tem uma pessoa que queira ficar nesse local aqui, você vai ter que ficar aqui, acabou-se. Eu entrei meio... Eu acho que isso depois é você gostar, é você se identificar. Então, hoje o que é que eu faço? A cooperativa me dá muito mais, não digo trabalho, mas me dá, você pensa mais, você raciocina mais, você toma decisões mais difíceis que tem que ser tomadas. A medicina é você estar sempre atualizado. Então, assim, eu sempre estou atualizado na urologia, sempre estou nos congressos, está fazendo, tem de novo, ele está trazendo. Aquilo que eu não faço, trago o colega que vem fazer comigo, ele vai ter que estar do meu lado, então você tem que estar aberto a isso aí. Está sempre atualizado. E na outra parte, assim, é você se identificar e você gostar. Então, para você gerir bem a empresa, você tem determinadas coisas. Você tem que ter poder de decisão, você tem que ter foco, você tem que querer, você tem que avançar e recuar quando deve recuar. Então, assim, se você tem que trabalhar incansavelmente, estava começando aqui no início, a gente tem que acordar cedo e durma tarde, nada vem por acaso. Então, eu gostei, daí fui me identificando, só que tem um detalhe, que é diferente das empresas. Qual é o detalhe da cooperativa? Eu já fui dono de empresa também. A empresa é tratada de uma forma mais diferente. A cooperativa, ela nos dá o prazer, vamos dizer assim, de você sabe que você está melhorando a vida ali de muitas pessoas. Mais ou menos assim. Eu como gestor da cooperativa, eu tenho um salário, tá? Estou na gestão há muitos anos, me mantive, mas e também eu sei que isso é passageiro, logo alguém vai me substituir, mas assim, você melhora a vida das pessoas. Cooperativismo é uma coisa impressionante, você melhora a vida da sua região, você cria emprego e renda. Isso é um diferencial muito grande que eu tive na cooperativa. Hoje, se eu puder dar o 14º salário, eu dou para o meu colaborador o 15º, não estou falando que as empresas vêm fazer isso, mas a gente faz porque eu estou melhorando a vida daquelas pessoas. Então, o meu foco é um foco mais prazeroso, vamos dizer assim. Uhum. Isso, mas como você falou, medicina é uma coisa e você tem que ter um tino, porque se você não tiver, a gente convida os colegas, você não quer vir para cá, não quer vir para a administração, a maioria das pessoas não quer, porque administrar é mais árduo realmente, são decisões, você tem que... Não é fácil. E o foco desse profissional foi a medicina. Ele está ali estudando, se atualizando. Ó, cara, eu prefiro pagar alguém para fazer a minha administração do que eu fazer. Eu prefiro focar na minha especialização aqui, no meu trabalho, na minha atividade. Né? Acontece muito isso na medicina, né? As pessoas querem botar uma clínica, botar uma coisa, mas não conseguem ir para frente porque não administra. Mas ele sabe fazer, ele é profissional, mas ele não administra. E uma clínica, uma Unimed, um hospital, não é só de médicos, né, doutor? Não de é jeito só de nenhum. médico. E às vezes o pessoal até se aconselha, às vezes com a gente, às vezes os colegas, eu estou pretendendo colocar isso. E aí a gente vai para ele, você já fez, você tem conhecimento, você já estudou, você tem que estudar, você já analisou, você se cercou de pessoas que, não, eu vou fazer uma clínica porque eu acho que dá certo. Então, isso, às vezes as pessoas se aconselham e não é desse jeito. Se você vai colocar uma clínica, vou falar agora do nosso hospital aqui, que a gente abriu agora há 10 meses. Nós fomos atrás das melhores pessoas que mexiam com a arquitetura hospitalar. A gente foi atrás das melhores pessoas no Brasil que mexem, certeza, com a parte de equipagem de hospital. Nós fomos pegar a consultoria do Einstein, então a gente se cercou de pessoas para ter conhecimento como é que deve ser feito aquilo ali. Então, isso são decisões, é você saber, você acabou de falar, o cara quer colocar uma clínica, mas de repente não dá certo. Por quê? Porque foi lá e botou do jeito dele, da pintura que ele achou, o equipamento que ele achou que dava para fazer.
da Não forma estuda dele. nem se de repente você, quantos colaboradores você vai ter, a despesa que você vai ter. Depois começa a apresentar, mas rapaz, eu fiz um consultório e estou gastando uma fortuna porque abri umas salas para alugar e botei várias pessoas para atender. Então, eu acho que as pessoas, assim, devem parar mais para analisar, para estudar. Então, se você vai botar um negócio, para antes saber como é que... Você quer mudar daqui para a Bahia, então estuda a Bahia. E se você não estudar a Bahia, você pode se dar mal. Então, é mais ou menos assim, você tem que ver a noção Não é do... igual. Não é igual. Alagoas não é uma coisa, Bahia é outra. E esse, você tinha falado, doutor, sobre atualização que o médico tem que fazer. O cara que é médico e ele é administrador, ele faz essa mesma coisa. Ele atualiza como é que vocês fazem lá na Unimed. Vocês atualizam, traz novidades, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, como você vinha falando sobre algumas coisas que há 20 anos atrás não conseguia e colocou e implantou. Então, tudo isso é atualização. A medicina exige atualização, tanto quanto a administração exige atualização. Sempre. E assim, o pensamento meu, quando eu vou para algum evento, ou seja da Unimed, ou seja da própria medicina, eu sempre vou aprender mais alguma coisa, eu não tenho dúvida disso. E sempre vou trazer alguns desafios. Eu acho, não concebo você se deslocar, vai para um evento, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, chega lá e você volta do mesmo jeito, entra num ouvido e sai no outro. Tem que ter alguma coisa diferente. Foi passear. Então, você tem que ter, mesmo que a coisa não dê certo, mas você analise quais são aquelas ações que você tem que fazer na sua empresa para que você consiga com isso aí. Bom, vamos implantar. Isso, claro, eu não vou chegar assim também, eu não vou chegar, eu quero que implante isso aqui. Primeiro eu ouço as pessoas que trabalham comigo, primeiro eu ouço a minha gerência, os meus executivos ali, a gente pode fazer isso, doutor, vamos fazer. A gente faz, às vezes a gente recua. Recuamos agora um negócio lá na cooperativa que não deu certo, teve que recuar. Então, mas na análise principal é aquilo, e claro, e você tem que se dedicar, tem que correr atrás para que aquela coisa aconteça. Então, essa inovação, esse crescimento, meu amigo, é constante. Você tem que ser um cara flexível, tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, não vai. E assim, tem uma máxima, né, que a tropa é o espelho do comandante, né, é o reflexo do comandante. E a equipe de retaguarda, com certeza, tem muito a ver com o líder, né? Porque as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Isso aí. Então, como é que é o time lá da Unimed? Eu sei que são pessoas competentíssimas, pessoas de escola mesmo, mas como é essa seleção, como são esses profissionais, como é o dia a dia lá da Unimed em si, que hoje é um exemplo para a nossa região. Hermes, assim, a gente, você falou, acho que toda empresa tem a cara do seu comandante. Não tenho dúvida disso. Quando eu saí da Unimed, da presidência, que entra outra pessoa, muda, não tem como não mudar. Cada um vai levar a sua cultura. Cada um leva a sua cultura. O que é que a gente tem na Unimed? A Unimed, acho que a gente valoriza as pessoas que trabalham lá. Claro, não é tudo, mas a gente valoriza as pessoas. A gente dá autonomia para as pessoas que trabalham lá. A gente mostra que a gente precisa que aquilo ande, que a empresa, como eu estou falando, como a empresa Unimed ande, para que a gente consiga ter a nossa missão, que é salvar vidas, nossa missão que é dar um atendimento diferenciado na medicina, a nossa visão. Isso você vai criando aquele clima motivacional, é ver o resultado, é dividir resultado, é ter paciência, ouvir as pessoas, você tem que ouvir mais do que você chamar atenção. Eu nunca chamei a atenção de um colaborador meu na frente de ninguém. Então, você vai com essas suas atitudes, e aí sim, e você também tem pessoas que fazem isso, você chama, conversa, sempre vai ter alguém que vai sair do script, vamos dizer assim, mas acho que é paciência, é sentar, é ouvir, tá? E estar sempre do lado das pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam participativas, se sintam dono da instituição. Eu acho que isso é um negócio difícil, mas você tem que sentir que você é importante para a empresa. É isso que a gente pensa em colocar na cooperativa sempre. Você é importante. A pessoa que trabalha comigo lá, em qualquer setor, todas têm a mesma importância, porque se eu não tivesse aquela pessoa, naquele momento ali, eu não estaria com a cooperativa funcionando. Então, assim, essa interação, essa comunicação, esse respeito que você tem pelos seus colaboradores é muito importante. Você respeitar as pessoas. Então, você faz isso muito lá. A gente falou de cultura e tudo, esse pouco tempo que você vem falando, doutor, aí, eu acabei de abrir agora o Instagram da Unimed e li uma frase aqui que é o que a gente falou. A cultura
é quem está à frente. Quem está à frente é quem arrasta essa cultura. E a frase é: aqui tem gente, aqui tem transformação, aqui tem Unimed. Tudo que você falou aí é resumido nessa frase de uma postagem aqui do Instagram de vocês, que eu acompanho e acho fantástico. Parabéns pelo Instagram de vocês, pela forma que vocês colocam isso, humanização de verdade. Você vê aqui que são as pessoas que são felizes de estarem lá, de falar da empresa, de falar onde elas estão. Essa é a cultura da Unimed hoje e do hospital. A cultura da Unimed é essa. Eu fico feliz, assim, tem pessoas que chegam lá e relatam assim: doutor, eu tenho um sonho de trabalhar na Unimed. Mas se você tem um sonho de trabalhar na empresa, interessante. Eu tenho isso lá. Eu tenho um sonho de trabalhar aqui e muito obrigado por nos receber. Então, assim, isso para a gente isso é fantástico. Você vê que a pessoa... Você, quando faz um evento ali na Unimed, você vê que as pessoas vestem a camisa. Volto a dizer, meu amigo, nem tudo é 100%. Esqueça. Vai ter alguém que está ali por uma passagem, por obrigação. E às vezes eu digo, olha o que eu falo. Às vezes a pessoa diz: doutor, a gente vai ter que demitir fulano e tal. Eu disse: sem problema nenhum. Mas, doutor, aí assim, senhores, eu não fico com nenhum remorso, porque eu acho que quando você vai ser demitido da empresa, na sua grande maioria das vezes, você está no local que não é o local adequado. Talvez se você vai para outro local que você vai Vai ser sentir feliz. muito mais feliz. Então, eu não tenho... Demita sem problema nenhum, que a pessoa é da pessoa. A pessoa que quando você quer é diferente. Quando você quer ver... As pessoas que são envolvidas, as pessoas que trabalham na empresa, se dedicam, você não consegue, porque a pessoa está lá no dia a dia. Então, se você vai demitir alguém, não fique constrangimento que eu vou demitir, porque a pessoa está pedindo para sair dali. Se você não sai, é pior. Aquela pessoa vai ficar infeliz naquele local. E prejudicar mais pessoas, né? Porque vai transmitir infelicidade para outros. Hoje é mais. Então, hospital é um desafio enorme, tá? Eu comentando assim, eu digo, gerir Unimed hoje em dia é muito fácil. Quando eu digo que é muito fácil, assim, porque... Mas, doutor, é fácil hoje ou é fácil desde o começo? Não. Desde o começo. Porque o hospital é no começo. O hospital tem 10 meses, né? O hospital 10 está meses. novinho, o hospital está começando a recém-nascido, engatinhar, não está nem um ano de vida. Tem um ano de vida. Então, quando o senhor fala, gerir a Unimed hoje é mais fácil que o hospital ou gerir a Unimed no começo é mais fácil que gerir o começo do hospital? Não, no começo da minha Unimed foi difícil. Nós passamos uma fase inicial muito difícil na nossa cooperativa, perdemos vários associados aqui, vários beneficiários nós perdemos no início, uma situação que a gente pode voltar a conversar. Hoje, assim, a cultura é cultural. Então, hoje a Unimed anda com as próprias pernas. A gente fica mais no estratégico para tomar determinadas decisões. Então, decisões mais difíceis de fazer assim, ou fazer assado, seguir esse caminho, ou recuar. Então, são decisões mais estratégicas, que são decisões difíceis, mas o ser no estratégico é interessante. No hospital, a gente começou, se cercou com tudo isso aí, mas eu preciso de mão de obra local. Isso gerou um problema muito sério para a gente. Mão de obra local. Então, assim, até você conseguir dar a sua cara, começar a andar com o hospital, e o hospital, dentro do planejamento, está indo muito bem, obrigado, mas as pessoas são mais, vamos dizer assim, hoje o pessoal não tem muita paciência, hoje o pessoal quer a coisa para ontem. Eu tenho que dar certo, se não der certo isso aqui, então assim, até você dar essa cara vai demorar um tempo, mas nós já estamos assim, andando e vendo as peças, o que é que a gente tem que fazer, colocando as peças no local adequado, chamando, demitindo, admitindo. Então, isso vai gerar um tempo. Agora, é muito mais complexo, é muito mais trabalhoso, porque é uma cidade. A cidade, além de ser cidade, ali, as pessoas que nos procuram na porta de entrada, a maioria são pessoas fragilizadas. Você não vai postar porque você está rindo, não vai. Aí vai postar, eu quero agora no HP porque eu quero ir para lá ver. Não, você falou que você está com dor. Está com uma suspeita de um apendicite, uma suspeita de um tumor, de qualquer coisa, está com um problema sério. Imagine só você locar isso aí, você tem pessoas preparadas para receber você todos esses momentos. Então, o hospital é uma coisa muito mais complexa, tá? Apesar que o hospital está tão bonito que né, eu acho que está mais bem visitado do que o shopping. A gente está abrindo agora uma cafeteria lá, vamos tomar um cafezinho lá, depois chamo vocês tomar um cafezinho lá com a gente. Está humanizando o hospital, não é só aquela coisa de chegar lá e doença, não. Ele está indo para o hospital ali, mas ele tem um conforto também de chegar lá e se sentir mais tranquilo. Pronto, eu estou aqui num ambiente
onde eu vou ser bem atendido, onde eu tenho um profissional que vai me atender. Então, isso conforta o cara quando vai lá para o consultório, né? Conforta. E assim, a gente dá segurança para o médico e para o paciente. A gente não intervém na conduta médica, tá? A gente tem protocolos. Você como é o desafio do Agape. Nós começamos a implantar protocolos que nunca existiam aqui na região. Então, o que é protocolo? O Lenildo chega lá com uma dor torácica, uma dor no peito, então eu tenho um protocolo que sabe se aquilo é um infarto ou não é, se aquilo... Então, quando você chega com uma dor torácica, o pessoal tem que estar preparado, que tem que solicitar exame A, B, C. Eu tenho que usar medicações estatais e fechar o diagnóstico. Então, diagnóstico para infarto tem que ser no máximo ali, meu amigo, 3, 4, 5 horas, você tem que estar com o diagnóstico firmado, tem que ser, às vezes, em minutos, menos de 1 hora. Quanto mais você fechar um diagnóstico mais precocemente, é melhor. Então, a gente implantar protocolos que nunca existiam na região. Isso é um desafio. Porque o colega quer fazer do jeito dele. Eu aprendi desse jeito, vou fazer sempre assim. Eu aprendi assim na faculdade e é assim que Acabou, vai ser feito. Quero fazer. Então, nós começamos com o hospital com protocolos, estamos evoluindo esses protocolos. Começamos um hospital que não tem papel, outra dificuldade. O doutor estava acostumado a chegar lá e passava papel, tomar, às vezes você nem entendia a letra direito. Hoje é tudo digital. Meu amigo, chegou no início o doutor que dizia assim, eu não vou fazer esse negócio, jogava o papel para lá e ir embora. E a gente chega, doutor, vamos ajeitar, vai estar o papel. Depois que o doutor começa a ver que aquilo dá agilidade até para você dar segurança, porque eu já sei os exames que eu vou solicitar nos protocolos, se a medicação eu vou fazer, então a coisa se torna mais ágil, até para você dar um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais precoce. Mas tudo isso não é fácil. Sem papel, protocolos, fazer a parte humanizada. Aí você vai para a parte humanizada. Nós estamos com a UTI humanizada. Paramos um pouco, estamos retornando agora. O que foi que aconteceu na UTI humanizada? Você, para entrar na UTI, você está com um parente seu lá. Seu pai está infartado, por exemplo. Seu pai está lá infartado. E aí, a gente permite que fique agora uma pessoa da família dentro. Mas essa pessoa da família não pode usar adorno nenhum, não pode usar celular e tem que falar do coisa. Isso é, culturalmente, para a nossa cidade, isso é muito difícil, para a nossa região. Por que é que eu não vou usar a minha aliança? Hoje, a infecção hospitalar no nosso hospital é 0,37%. Pô. Nos hospitais no Brasil, aceitável é 5%. A gente está com menos de 0,5%. Menos de 0,5%. Aí segue protocolos. Então, você não pode... Por quê? Porque a sua aliança vai levar mais infecção. Então, você vai aumentar essa infecção. Aí você está com o celular, você aumenta a infecção, fora que você está filmando tudo ali, então fica filmando outros pacientes. Imagine só. Aí eu vou chegar para você, rapaz, você não pode entrar nem com o celular, não sei o quê. Isso gera um problema. Imagine o Pedro Antônio estar lá dentro com o celular e eu dizer que ele tem que sair porque ele não pode ficar com o celular. Não, hoje o celular ninguém pode tirar de perto, não. Pois é. Então, né? E lá você não pode entrar. Então, assim, aí o que a gente faz? Bom, o seu parente vai ficar sem ninguém. Você quer ficar? Então, as regras são essas. Porque são regras... Não é porque eu estou exigindo que... É porque são regras que eu vou piorar o ambiente, tá? Eu vou estressar o ambiente. Imagina você estar lá, uma pessoa ali fazendo parada cardíaca e você de lado atrapalhando. Então, assim... E falando no WhatsApp? É isso aí. Mandando no WhatsApp. Tudo isso. Você tem noção. Tudo isso. Então, o que acontece hoje? Isso, meu amigo, não é fácil. Mas está implantando. A gente recuamos, estamos voltando agora novamente. Bom, você quer ir? Assina aqui os protocolos, tem que seguir isso aqui. Não vai seguir, não vou seguir, então me chama outra pessoa, senão o seu parente vai ficar sem. Sim. Mas isso, para internar, e você chega lá e diz, liga para a gente, doutor, que absurdo, a minha filha está doente e eu não posso visitar. Aí você vai atrás, o quê? A pessoa está lá dentro com um acompanhante. Pode ficar 2 acompanhantes. Para que entre mais 2, tem que descer os 2, só mais 2. Isso gera um problema, pô. Porque os caras querem chegar e subir com 10 pessoas. Aí você que está no vizinho, pô, aqui virou uma feira. Então, subiu com 10, eu vou subir com 10 também. É porque é a cultura dos hospitais particulares de antigamente. Eu estou aqui, eu estou pagando, tem que ver a família toda, tem que tirar foto, tem que fazer isso tudo. Aí, perfeitamente. Né? Então, repara o desafio. Você começa a falar da história, passa a noite toda falando. Não, mas vamos falar. O assunto tá bom, Mas o hospital, meu amigo, é isso. É um outro mundo. Outro mundo. E as pessoas têm que estar preparadas, esse preparo, esse treinamento é constante para que as pessoas saibam receber aquele cara que está fragilizado, aquela pessoa, que as pessoas... Mas se você chegar com dor, você com uma cólica renal, você não...
Em pé dói, deitado dói, pulando dói. Aí você diz, eu vou morrer. E você chegar aqui, por exemplo, às vezes lá a gente faz a triagem de Manchester, o que significa dizer. Repara o desafio que tem. Você que chega nós três aqui no hospital, ao mesmo tempo. E a gente vai passando na entrevista lá. E o doutor Lídio está infartando. E você está com uma cólica renal e você está com uma dor mais branda. Aí vai para a classificação. Classificação tem que passar na frente de todo mundo. Porque se aí o que é que acontece? Você está esperando o seu. É isso aí. Você pode esperar até. Pela classificação de Manchester, você pode esperar até 60 minutos. Até 1 hora. Aí chega eu, que entro na sua frente, chega o Hermes, que entra na sua frente, chega outro que entra na sua frente e você fica esperando. Meu amigo, isso gera um problema, cara. Como é que eu estou aqui no hospital? Aí você vai para classificação. O cara quer saber de classificação? O cara de logo é amizade. Classificação. É verdade. Você está entendendo? Isso que é amizade. É amizade. De quem? Passou na frente. Passou na minha Para frente. você, aí a gente coloca um negócio grande lá, explica. Não querem saber, meu amigo, é cultural. Então, assim, a gente passa por esses desafios todo dia. Aí, se eu for atender você, porque você é meu amigo, e deixar o Hermes que está infartando, o Hermes morre e você fica aqui conversando. Imagina só. Por isso que eu digo, hospital, saúde. Eu converso até com meus filhos, digo, olha, sou médico, eu digo, foque na saúde. Não tente fazer, como eu já fui dono de brejo das brechas dos bois. Vamos conversar sobre isso. Eu já fui do brejo dos bois. Foque na saúde, porque a saúde a gente entende. Mesmo que a gente seja incompreendido. Às vezes, uma pessoa quer um negócio para uma pessoa e que você tem que fazer uma análise daquilo, já bota nas redes sociais, já esculhamba, chega lá na Unimed gritando. E você tem que analisar. A saúde não é coisa. Você tem que dar tem que ser incisivo e cortar na carne de imediato quando tem que ser feito, mas também você tem que se analisar, porque de repente você pode estar fazendo uma coisa que está errado para o paciente. Então, assim, é toda uma história de envolvimento. É família, é médico envolvido no meio, é o cara que vai vender a prótese e a órtese, é toda uma história que tem por trás disso aí para que a gente consiga. Bom, qual é o melhor? Agora você tem certeza absoluta. Você tem que focar sempre o melhor para o paciente. O que é que eu posso fazer para o melhor paciente? O que é que eu posso fazer para dar segurança para o médico, paciente? O que é que eu posso fazer para resolver o problema do paciente? Se não puder resolver, está numa fase terminal, mas que eu possa dar conforto para o meu paciente. Então, você tem que estar preparado para isso. Eu acho que as instituições médicas têm que estar preparadas para isso. O financeiro, meu amigo, vem depois. Na saúde, você tem retorno, mas o financeiro vem depois. E vem, sem dúvida nenhuma, que vai vir. Agora, é pensamento, é correr atrás dessas coisas todas que não são fáceis. Ô, doutor Lenildo, você falou da pandemia logo no começo da conversa. A pandemia ajudou a esse tipo de protocolo, a esse cuidado, a esse olhar diferente? A pandemia deu esse start para a saúde? A partir de agora é outro momento, é outra coisa, porque a gente aprendeu na pandemia. O que a pandemia trouxe assim, muito claro para a gente foi medicina assim, à distância, né? Você ficar de home care. Home care não, de home office. Home office. Então, a gente aprendeu muito com isso aí. A gente não tinha... Antigamente, na medicina, você tinha que estar presente no congresso. Hoje em dia, praticamente, todo dia você tem informação, exemplo do que a gente está fazendo aqui, tudo com essa tecnologia que se evidenciou muito claro. Outra coisa que a gente viu na pandemia, que nós não estávamos preparados. Então, a gente foi para uma luta... Sem arma. A gente foi para uma luta sem arma. E começou, no meio disso aí vem a parte também política no meio também, que um diz uma coisa, outro diz outra, e a própria Organização da Saúde não sabia se posicionar corretamente. Então, assim, a gente aprendeu isso aí. Você foi por fronte sem ter muito conhecimento. Como o médico é persistente, a gente começou a ver que depois você vai salvando. Hoje em dia, a Covid para a gente virou tem gente que ainda morre. Mas é uma gripe. Hoje é uma gripe. Então, assim, isso é medicina, é evolução. Então, eu só sei o seguinte, que a medicina, se for para uma guerra, nós estamos preparados, porque disso a gente não teme o que possa acontecer. Muitas pessoas perderam a vida aí, alguns médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, mas estavam lá, não negaram o que juraram, né? O juramento. O juramento, estavam lá e você não viu ninguém fugir e acabou-se. Isso a medicina ficou muito claro, evidente que a gente conseguiu realmente dar
Assim, nós estamos aqui, estamos prontos. Isso foi um momento que o dinheiro é depois, irmão. Depois, você doutor você não quer saber, não tem... Não quer saber dinheiro, eu vou não para salvar pessoas. Isso aí, não Né? tem dinheiro que pague para isso, é muito bom. Então, medicina, assim, tivemos muita... Hoje a gente já começa a estudar as consequências da Covid, as sequelas que a Covid deixou. E, assim, medicina é sempre um desafio, meus amigos. A medicina sempre... Nunca... Quem for para a medicina achar que vai sentar numa cadeira e vai ficar despreocupado, não. Ele vai ter desafio todo dia. Ele vai, não é mais nem assinar papel e escrever para ninguém entender. Hoje já não vai nem mais fazer isso. Hoje é tudo no computador. Essa questão que o senhor falou da medicina aí, do Covid, que os médicos, né, na verdade, todos os profissionais da saúde, né, foram mesmo para o fronte. E aconteceu um caso, um amigo meu lá de Pernambuco, que é dono de uma rede de supermercados. E a esposa dele é médica. E aí começou a pandemia e tal, e aí ele disse, eu vou me isolar. Eu vou para a fazenda, vou me isolar. Vou levar o meu filho para lá e você tem que vir também. Ela disse, não, eu vou trabalhar. Aí ele disse, não, mas você vai levar a doença para casa. Eu disse, não, vá para a fazenda. Se você não quiser, a gente se separa hoje. A gente se divorcia hoje, mas eu vou trabalhar. E ela passou a pandemia todinha trabalhando. Né? Então, isso é gratificante, porque isso a gente consegue salvar vidas. Isso, a gente viu que no início morria mais gente, depois começou a menos. Porque você vai tendo conhecimento, mas só chega uma coisa aqui, você não tem conhecimento nenhum. Você sabe da medicina, mas assim, uma coisa, pum. Aí depois você vai vendo como é que você vai conduzir, o que é que você tem que ser feito. Mas a medicina, assim, você não... Quando fala da medicina... Pronto, você está no pronto-socorro. Né? Tá falando várias coisas, vamos embora conversando aqui. Vamos falar da medicina. Você está no pronto-socorro, você quer saber se o cara é bandido, se não é. Você não quer saber, pô. Se o cara pode ser o que for. Eu estou lá de plantão, chegou um tiro, uma facada, um acidente, eu vou resolver a vida do cara. Eu não quero saber o nome do cara, se o cara é Pedro, se é João, se é rico, se é pobre, se é um cara bom ou ruim. A justiça que resolva depois. Vou salvar ele. Eu tô ali. Então, né? Você simplesmente vai ali para frente e depois você vai lá e acabou. Você salvou um cara, não esqueça. Então, a medicina é desse jeito. Isso é muito bom. É claro que a gente está num país pobre, um país que as pessoas sofrem muito através da medicina. Paciência. Eu sei isso não é bom. O sonho meu é tivesse um país que todo mundo tivesse acesso à saúde, à educação, à segurança. Não tem. Então, assim, as pessoas mais humildes sofrem mais. Mas estamos melhorando, né? A medicina está aí para ajudar as pessoas. Eu tô lendo, a gente começou um pouquinho aqui em off e você tinha falado sobre o SUS. O SUS é uma porta que tem que ter ali, O que você acha do trabalho do SUS, como é feito, se precisa melhorar? Claro que precisa melhorar, tem muita coisa para melhorar, mas aí você acha que uma força conjunta consegue dar uma guinada nisso aí, tirar isso da cabeça do brasileiro que o SUS não serve? Não, o SUS serve, o SUS salva muita gente, o SUS trata muita gente. O problema aqui é a verba que vem para o SUS. Saúde não é barato. Saúde, pra você ter ideia, 25% da população brasileira tem plano de saúde. A gente gasta mais nesses 25% do que os outros 75%. Então, saúde precisa de dinheiro. E o dinheiro é um dinheiro meio assim, um poço meio sem fundo, vamos dizer assim. Você tem que... o SUS que falta é mais para a parte financeira. Então, às vezes você quer um medicamento e você não tem. A medicina tem evoluído muito. A gente sabe da tecnologia do que pode ser feito, que pode melhorar. Os governantes têm feito o que pode ser feito, mas a demanda ainda é muito grande. Mas você tem que estar preparado e você tem que agir. Hoje em dia a gente já faz várias cirurgias do SUS com tecnologia avançada, já tem cirurgia de robótica pelo SUS. Então, é pouco, mas tem. E a gente tem que ser evolução. Evolução. É uma evolução lenta. Eu acho que a gente não vai conseguir. Não posso dizer a gente não vai conseguir, mas mesmo os Estados Unidos ainda deixa a desejar na medicina para determinadas classes sociais. Então, é um sonho que a gente consiga, cada dia que se passa, melhorar mais isso aí, cada dia que se passa, estar mais de lado da população. E isso vai melhorando gradativamente. Não é fácil, é difícil, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Porque o brasileiro, que a gente falou agora há pouco, eu quero agora.
É saúde. Eu não quero ser atendido daqui a uma semana. Se for daqui a uma semana, é porque o SUS não presta, né? Mas ele não sabe que tem aquela fila, aquela demanda muito grande e pouco recurso. E a gente enfrenta uma coisa muito, muito, muito difícil na medicina, infelizmente, que é a tal da judicialização. Eu sei que não é fácil para os juízes tomarem decisões, tá? Não é fácil. Porque o colega médico diz que você precisa daquilo e ele não vai dizer que não precisa. Mas aí toma determinadas decisões, por exemplo assim, vou dar um exemplo rápido, eu vou ter que dar um quimioterápico no paciente que está terminal, que custa 12 milhões de reais ou 1 milhão de reais, e para mim, dar aquele 1 milhão eu vou tirar da saúde que eu dava medicamento para pneumonia, que tratava bem muito de gente e eu vou deixar sem medicamento da pneumonia. São situações complicadas. A judicialização é outra coisa assim, muito séria. Difícil, tem que ser encarada, mas assim, cada um que queira a sua parte. Não, eu quero ir agora, meu pai está doente, eu quero agora que o juiz diga que meu pai agora vai para o Einstein fazer coisa diferenciada, e não tem dinheiro para isso, não existe dinheiro para isso. Então, assim, não é fácil, mas é uma coisa que vai muito dinheiro pelo ralo também, tá? Então, isso aí, às vezes, se desvia dinheiro que era para o básico para ir para uma coisa que, às vezes, tem muita coisa experimental. Então, tem uma coisa experimental que ninguém sabe se dá certo ou não. Aquilo que eu falei, você vai no congresso esse ano para um ano, aquela droga não existe mais. Ninguém usa mais. Então, bota isso aí. Você vê, a saúde começa a botar. A saúde é uma coisa muito séria. Né? Se for conversar, isso é complexo. É complexo. Então, vamos falar um pouquinho do... Quando eu conheci o senhor era dono da Brejo dos Bois. Estive lá na fábrica, a gente conversou lá um pouco. E como foi ser dono de uma indústria de bebida? Para conciliar com a Unimed e com a medicina. Eu sou assim, eu tenho uma característica interessante. Eu sou aquele cara incansável de procurar sempre estar fazendo uma coisa diferente. Então, eu cheguei aqui em Arapiraca, eu comprei um terreno, aquela coisa toda, e comecei a ver o que é que eu podia fazer através da medicina com o dinheiro que eu ganho na medicina. Aí foi que me veio a ideia de fazer a Brejo dos Bois. Você tem ideia? Comecei a ser diretor da Unimed, aí de repente a Unimed só já não foi suficiente, lá vai eu ser dono da Brejo dos Bois, aí botei a indústria, confesso a você que é uma coisa boa, mas não é a minha praia. Por isso, eu acho que eu daria certo se eu dissesse, não, esqueça a medicina agora, eu vou ficar na indústria e acabou. Se vou sofrer, vou embora. E está crescendo a Brejo dos Bois, e vai crescer, vai aumentar sem dúvida nenhuma. Nesse terreno a gente fez um hospital São Lucas, do qual eu sou sócio até hoje. Fechamos o hospital São Lucas. Você tem como... De repente agora a gente já fez esse outro hospital. Então assim, a experiência para mim foi uma experiência boa, mas eu não consegui êxito no caso, porque não foi a minha especialidade. Mas assim, eu sou um incansável de... Eu já estava pensando, eu vou sair do hospital, claro, porque o hospital é uma passagem. Eu estou de passagem ali no hospital, tá? Eu estou como presidente da Unimed, diretor médico executivo do Hospital Ágape. Isso é uma passagem, eu tenho que sair. E já estou chegando na época para mim, tem que sair do Ágape. Eu já fico pensando o que é que eu vou fazer depois. O que é que eu vou ter que montar depois. Então, assim, isso move a gente. Isso você vai deixando você... Eu tenho que fazer alguma coisa, pô. Eu vou ficar só na medicina... Então, eu tenho esse padrão, assim, eu tenho que estar... Se você, Selenido, vamos botar ali uma energia solar e vamos fazer de repente, vamos lá, vamos ser sócios, vamos fazer esse negócio. Mais ou menos por aí. Eu sou incansável nessa busca. A Brejo dos Bois foi uma experiência prazerosa. Para você ter ideia, foi o que eu fiz com a Brejo dos Bois. Eu passei 15 dias, eu fiz um curso à distância, um EAD à distância, de como fazer cachaça, e passei 15 dias lá em Minas Gerais. Fui para lá em loco estudar e ver como é que está. Quando eu vim plantar um alambique, eu plantei não pode dizer assim, modestamente, foi o melhor alambique chá de Alagoas, na época que eu plantei, que deve estar sendo melhor. Eu trouxe engenheiros de lá de coisa para fazer. Então, eu sempre procuro fazer uma coisa dentro daquilo que tem que ser feita, não é do achismo. Eu não estudo. Eu vou botar uma loja. Pô, como é que eu vou botar uma loja? Eu tenho que saber quanta loja tem na região, saber se fazer uma coisa, se vou vender, se não vou. O cara quer. Eu quero fazer uma loja de celular porque é bonito. Chega lá, quebra e fecha. Vou botar uma pousada, aí bota não tem ninguém. Quem vai para lá? E a sua característica, vou usar agora o nordestinês.
não faz armengo, né? Faz fazendo. Faz fazendo. Faz fazendo. E a Brejo dos Bois também a gente vendeu, passou para frente. A Brejo dos Bois foi, não, como eu chamo, não quebramos, tá? Passamos para outras pessoas que mudou de mão, claro, outra administração que deu outro up na Brejo dos Bois. E assim, isso é bom. Foi a experiência mais que eu tive na vida. E fica, às vezes, o que me disseram, sabe o que eu vou fazer agora? Conversando aqui da gente, assim, acho que depois de sair da Brejo dos Bois, do Ágape, eu acho que eu vou fazer agora uma vinícola. Você acredita? Vou fazer uma vinícola. Eu vou agora comprar uma propriedade na margem do Rio São Francisco. Vou fazer uma vinícola. Muito bom. Veja só. Então, assim, pessoal, você é doido, maluco? A vinícola deve dar mais trabalho o vinho do que a cachaça, não dá? Eu acredito que dá. Em Garanhuns já tem duas, viu? Já tem duas. Garanhuns já tem Tem duas vinícolas, já. Tem duas vinícolas. Já tem, cada uma tem uns 5 rótulos. Tem. Eu visitei as duas. São vinícolas. Então, assim, eu já fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar... tem que fazer alguma coisa, tem que gerir, juntar com alguém, se associar com alguém. Como a gente vem de cooperativa é uma coisa que a gente está sempre ali em divisão. Cooperativa a gente está sempre... Então, quando eu penso uma coisa, eu penso, vamos juntar com outra pessoa, vamos lá tocar um negócio, vamos fazer... Sociedade não é coisa muito boa não, tá? Mas... Todo mundo fala mal de sociedade, né? Não é muito boa não. Sociedade boa é a sociedade como é o Ágape hoje, como é a Unimed, porque é uma sociedade que, meu amigo... Se a maioria disser que essa garrafa aqui é branca, acabou. Você pode chorar, se espernear, vai ser branca e pronto. Sociedade de 2, 3, se um disser, eu não vou, você não consegue implantar. Então, assim, mas agora tem uma coisa, quando você tem uma sociedade que a coisa anda, o seu up, o seu crescimento é bem maior. Você é bem maior, você vai embora muito mais rápido. Quando você arranja um sócio que você é de uma área e ele de outro, aí anda, porque cada um está na sua área ali. É ruim quando é os dois na mesma área, que não, eu penso assim, não, eu penso desse jeito. Aí a zoada é grande. É um casamento, né? É um casamento. É de sociedade é pancada. Mas a vinícola vai ser... Vamos, não estou brincando aqui. Mas, no fundo, você está dizendo uma verdade. Assim, se agora eu sair, estou parado, vou de repente pensar em colocar uma vinícola, qualquer coisa. Mas é o sangue empreendedor, né? Mas não foi. O senhor estava falando que, quando eu sair do Ágape, não vai sair nem tão cedo de lá, não. Não vai sair nem tão cedo de lá, não. O que está dando certo é muito difícil de ser trocado. Mas assim, a gente tem que dar saltos na vida da gente e a gente tem que, por exemplo, qualquer empresa que você queira, a gente estava falando do supermercado aqui do Matheus, que ele abriu para... Abriu capital. Abriu capital, pronto. Abriu capital. Se não está entendendo esse salto que ele dá, acho que a empresa... É o momento. Isso, empresa para mim tem que sempre estar crescendo. Você não tem como se acomodar. Agora eu tô com tantas mil vendas. Não, esqueça, meu amigo. Eu tenho que dobrar a visão que tem. A Unimed tem que crescer. A Unimed nós começamos, agora voltando, em 1991, numa casinha alugada na Rua São Francisco. Éramos 20 médicos para fazer a Unimed, nós tínhamos 16. Pegamos 4 colegas de Maceió que vieram aqui só para assinar, para dizer que tinha uma cooperativa, porque pela lei você tem 20 pessoas. Hoje a gente tem aquela sede maravilhosa, hoje a Sicredi pertence à Unimed também, essa coisa. A gente tem hoje uma sede daquela, temos agora o hospital 40%, 33% do hospital é das Unimedes, então assim, é toda uma história de crescimento, tem disso aí. E você tem que crescer mais. Eu tenho um hospital hoje começou agora com 50 leitos. Eu tenho agora capacidade na mesma estrutura passar para 100. Eu vou passar para 210. Eu não tenho dúvida disso. O hospital vai ter 210 leitos em Arapiraca. Questão de tempo. Então, a Unimed vai crescer, vai. Então, assim, a gente tem que estar sempre... Você como empresa se você não se acomode. Vá. Se eu estou em Pernambuco, vai para Sergipe, vai para Alagoas, vai embora. Cresça o seu espaço vai ter. Espaço vai ter. Que é o caso Unimed. Já começou com Arapiraca, virou metropolitana, já tem Palmeira, Penedo, Delmiro. Isso. Né? Nós éramos aqui, no início, 5 Unimedes. Maceió, São Miguel, Penedo, Arapiraca, Palmeira. As operadoras. São Miguel se uniu a Maceió. Penedo se uniu a Arapiraca. Palmeira se uniu a Arapiraca. Então hoje nós somos a Unimed no interior, operadora, que no caso é a Metropolitana do Agreste, e a Unimed Maceió. São 2 Unimedes. Então, assim,
São Unimedes consolidadas, estamos aqui no interior. Então, são esses desafios. Você tem que estar... Por que é até porque a gente se une? A gente se une para crescer. Você não vai fazer uma união para você piorar. Não tem, você vai para crescer. Então, aí você tem que estar preparado, tem que estar ciente dos desafios, o que é que você vai fazer, tem que ter foco, tem que ter estudo, tem que sentar, tem que ver as pessoas, se cercar com pessoas competentes do seu lado. Você tem que ter pessoas competentes. Esqueça, se a pessoa é competente, você deixa a pessoa tocar o negócio. Não diga, se você for cortar a asa de uma pessoa que tem a competência, você termina aquela pessoa não te ajudando. Então, se cerque de pessoas competentes. Você não esteja preocupado se a pessoa vai tomar o seu lugar, não, meu amigo. Cresça a empresa, depois você está em outro patamar, você vai subir mais ainda. Cresce os dois, né? Cresce todo mundo. E a cultura da maioria dos empreendedores achar que mão de obra tem que ser barata. Não. E quem é bom, mão de obra é caro. Mas esse investimento é muito valioso. Muito. Quanto é que você não vai perder se você contratar uma pessoa barata que não sabe? Olha o problema. Então, assim, o empreendedor tem que acordar, porque, cara, se eu quero crescer, eu tenho que contratar uma pessoa para aquela área boa, como você vinha falando, que está contratando uma pessoa. Então, para você ter ideia, e não é fácil, as pessoas boas não estão no mercado, estão todos no mercado, todos empregados. E eu tirar um de vocês para trabalhar na minha empresa não é fácil, pô. É um desafio. Por quê? Porque você está bem, você está estruturado. Você vai para uma coisa que é totalmente diferente. Vai dar certo ou não vai? Você passa pela cabeça da pessoa. Como é que eu tenho emprego hoje, que estou estruturado, tenho um dinheiro no bolso, e vou trabalhar em outra empresa agora que eu não sei se vai dar certo ou não. Eu acho isso fantástico, as pessoas que topam esse negócio, sabe? Porque às vezes a pessoa topa. Tem pessoa lá no HP mesmo que eu digo, rapaz, como é que essa pessoa tem um trabalho tão estruturado na outra empresa e vem trabalhar comigo aqui? Pô, olha a minha responsabilidade. Essa pessoa tem que dar certo comigo, essa pessoa tem que crescer comigo. Então, assim, esse desafio existe, você se cerca com as pessoas, corre atrás. Para mim ter essa pessoa que agora pegou no mercado lá pro Agape, a gente rodou, a gente andou, a gente foi atrás, fez reunião, fiz várias viagens para conseguir uma pessoa que tem o perfil da gente. Não é fácil. Esse profissional tem que ser bem remunerado, sem dúvida nenhuma. Esqueça, remunere as pessoas adequadamente, que você vai ter um retorno, um ganho. Isso, o ganho vem tranquilamente. Você não erra. Ele se paga. Se paga. Ele se paga. A gente falou aqui outra vez com o pessoal de RH, Dr. Rogério, irmão do Hermes, e a gente estava falando sobre demissão e subcontratações. O quanto que o empreendedor perde com pessoas erradas na empresa. O quanto que ele está ali, quando ele vir perceber do erro que ele cometeu, daquela contratação errada, ele já perdeu de tempo pagando um cara bom. Então, e na saúde, principalmente. Assim, não sei na saúde, mas na parte comercial, tá muito difícil pra gente. Eu sei que é difícil. Muito difícil pra mão de obra. Eu sei que é muito difícil. E é por isso que eu falei, como eu falei anteriormente, assim, eu não tenho remorso nenhum em demitir ninguém. É interessante. Eu me sinto muito à vontade e digo, olha, essa pessoa vai ser feliz, de fato vai ser. Sem dúvida nenhuma. A pessoa vai procurar aquilo que quer fazer. Mas assim, você tem que saber também ter decisões assim. É interessante. Se hoje eu levo você para minha empresa, você vai fazer uma apanhada, você demite 10% das pessoas rapidinho. No segundo ano você já não consegue mais. Terceiro ano você não demite mais ninguém. É mais ou menos assim. Deu dificuldade. Então, assim, dificuldade, que é outra visão que eu tenho para vocês. Vamos lá. As pessoas não mudam, tá? Quando você é bom, quando você é um cara versátil, você é um cara que dá você vai ser bom em todo canto. Aquela pessoa que você está na empresa, que você fica tentando, vamos tirar desse setor e botar no setor B, vamos tirar do setor e botar no setor C. Não vai, meu amigo. Não, é a pessoa porque é parente do aderente, esqueça. Demita que a pessoa não está... Estou falando, naquela instituição ela não dá certo, porque você ficar mudando do canto para outro, você pode até fazer isso, porque ela meio que vai dar ruim no canto, vai para do mesmo jeito, é do mesmo jeito. Então, a pessoa que está indo, não é o setor. Isso aí. Você está trocando só o problema, né? Só o problema. Você tira o problema de um gestor A para o gestor B, para o gestor C e assim vai. Isso aí vai. Então, demita, que a pessoa vai ficar muito mais feliz, vai arrumar emprego fora, então vai fazer uma coisa própria dela, agora eu estou feliz. Então, essas coisas, você como empresário, você não pode trabalhar com o coração. Você tem que ter decisões. É como eu falei para você,
É persistência, é foco, é decisão, é trabalhar arduamente. Ninguém... fulano tal tá rico, meu amigo. Trabalhou há 30, 40, 50 anos atrás. Não é... Você, hoje em dia, raras exceções que você vê nessa parte agora de tecnologia, tem gente que fica milionário com pouco tempo, mas são pessoas que tiveram um foco iluminado, mas são poucos Neymar da vida, né? Isso. São pouquíssimos. O dia a dia, meu amigo, é trabalho árduo. Pode ter certeza absoluta disso. Não, as coisas não caem para você. Fica lá, sentadinho, paradinho, para ver se você vai ter alguma coisa. Não tem. Não tem. Assim, porque o vigarista ele vai ter em qualquer profissão. Qualquer profissão vai ter um cara que vai enricar ali, enganando as pessoas. A gente vê muito isso na área da tecnologia. O cara que vai vender um curso, que pega uma sociedade fragilizada, querendo a todo custo enricar. Aí o cara tá aqui com um relógio bacana, com uma câmera, com um carro bacana, ó, tem um curso, quer ser rico. Então aquele cara ali, você, eu quero ficar igual esse cara, vou comprar esse curso dele aí. Mas o cara, não, em vez do cara olhar, poxa, ele tá 30 anos trabalhando, eu vou colar nele, eu quero saber o que foi que ele fez. O cara não quer, porque dá trabalho. Dá trabalho. Eu quero lá saber da história do cara de 30 anos, irmão. Eu quero ficar rico igual esse cara aí, ficou rapidão. Quanto é o custo dele? R$5.000. Pô, quero. Divide em 12, divide, compro. Daqui a pouco você não fez o curso, deve uns 5 mil no cartão, não é milionário e o cara tá com o teu dinheiro. Então a profissão, ela tem para todo mundo. O cara que tem que entender, hoje o brasileiro, ele é muito imediatista. Muito. Ele não consegue, eu vou começar aqui lá na Unimed. Quer resultado imediato. Eu vou começar na Unimed lá na recepção, mas eu vou me comportar como o cara do TI, porque eu quero ir para o TI. Quando eu chegar no TI, eu vou me comportar como gerente e tal, que eu quero ser gerente. Então, você já está naquele local se comportando para onde você quer ir. É difícil de achar esse cara. É difícil. Eu tenho pessoas que começaram comigo na recepção da Unimed, que são meus gerentes. Então, mais ou menos assim. Todo canto existe isso aí. Mas é isso aí. As pessoas são muito imediatistas. Querem o resultado de agora e querem ganhar sem muito esforço, né? Eu não vou fazer esforço nenhum, eu quero ganhar, vou estar bem aqui, quero ganhar dinheiro, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro de imediato aqui? Mas a gente é sempre um desafio, tá? Você gerir as coisas não é fácil, mas tem muitos prazeres também, tem muitas coisas boas, né? Quando você está numa indústria, você vê aquilo funcionando, você vê aquilo trabalhando, aquilo, as pessoas envolvidas, aquilo vendendo, então isso para a gente acho que é bom. Estamos num ambiente que a gente está realmente dando retorno para as pessoas que estão do nosso lado. Tem um lado prazeroso também, né? Não, o lado prazeroso, como o senhor falou, doutor Enildo, que eu tenho pessoas que começou na recepção e hoje é gerente. Isso é prazeroso. Você como empreendedor, poxa, esse cara chegou aqui, era isso, se dedicou, teve a oportunidade e ele cresceu. Isso é muito prazeroso. O empreendedor de verdade, o cara mesmo de verdade empreendedor, o cara que tem uma visão diferente, aquilo ali para ele é uma maravilha. E assim, né? Como a gente falou lá no início, lá fora, antes da gente começar, a prestação de serviço. Né? Porque, por exemplo, nós trabalhamos numa empresa que nós temos um produto, que é a receita da empresa é a venda do produto. Quando o senhor foi dono da Berg dos Bois, o produto era a cachaça. Então, tem aquela mística. Eu vendo, eu chego no supermercado e vejo meu produto na gôndola. Aí dá uma satisfação imensa. Ou você vê alguém consumindo. E o prestador de serviço? Principalmente saúde. Né? Saber, assim, quantas pessoas eu curei, eu tratei, eu ajudei. Acho que é bem mais gratificante. Muito. Né? Muito mais gratificante. Eu lembro que, assim, eu nasci, quem fez o meu parto do meu nascimento, foi a doutora Ceci. Fez de meu irmão, fez de minha esposa. Então, quantas pessoas não passaram pela doutora Ceci? Né? E o doutor Lenildo foi meu médico, foi médico do meu pai, e do meu irmão, e assim vai. Então, são tantas pessoas que ele nem sabe, nem conhece. Né? Então, isso é... E você tem que ser bom, sabe, gente? Assim, acho que medicina... Eu tenho uma filha que é médica também, dermatologista muito bem. Meu filho está começando agora e eu conversando com ele está fazendo a parte de endoscopia, colonoscopia, está enveredando por isso aí. Mas você tem que ser bom, estude, você tem que ser diferencial, tenha segurança. Então você tem que ser bom, porque na medicina
meio termo vai ficar para lá. Então, assim, é dedicação, aquela coisa, é estudo, é árduo, é trabalhar, é fechar diagnósticos, é tratar, é curar, saber do seu limite. Outra coisa que é interessante demais, gente, é o seguinte, você como médico, você tem que saber o seu limite. Eu acho que uma coisa mais importante da medicina é você primeiro saber fechar um diagnóstico. Eu tenho que fechar um diagnóstico que a pessoa tem esse problema, e esse problema vai ser tratado dessa forma. Ele pode ir para a China. Falando. Chega lá, ele vai estar com o mesmo diagnóstico e no mesmo tratamento. Pode ter uma diferença um pouco de alguma coisa, mas com certeza isso é importante demais. E você tem que saber também o seu limite. De repente, se eu não sei fazer uma cirurgia Y, eu não vou me meter a fazer sabendo que eu posso prejudicar o paciente. Então, assim, seja bom, seja focado, estude, se dedique, saiba fechar diagnóstico e saiba tratar as pessoas. Se você, com isso, você não conseguir saber que o seu limite chegou ali e você pode fazer uma iatrogenia, não faça. Você recue e diga, bom, eu tenho um amigo meu que vai operar você, então eu vou trazer um amigo meu que vai operar você aqui comigo. Eu vou estar dentro do ato cirúrgico, mas ele vai operar você aqui comigo. Então, esse é coisa interessante. Esse é muito, assim, salutar e vamos dizer assim, tem que praticar, tem que colocar essa prática mesmo, porque você sabe que você passa a ser respeitado. E para todo mundo, os próprios colegas médicos passam a respeitar vocês. Bom, ali pode. Aí, você, quando vai no médico, ele diz que ele manda você para um médico tal, porque ele confia naquele médico, ele sabe que aquele médico faz a coisa correta. Se for um médico que não esteja fazendo a coisa correta, ele não vai indicar de forma alguma. Mas você pode até testar o nome, ele vai dizer que não, mas essa é a parte de um amigo meu, uma coisa assim. Eu indico esse. Vai lá. A ética médica é muito forte. É muito forte. Né? Ô, doutor muito Lenildo, a gente falando sobre mão de obra e tudo, a gente está hoje vivendo uma nova geração, né? Uma geração nova de pessoas aí que é diferente da geração da gente. Essa leva de novos médicos que está chegando uma porrada, né? Assim? Tem muitos. É o que você acabou de falar. Muitos. Estude, se prepare. Você acha que essa nova geração que está chegando vai dar mais trabalho ou é uma geração que está chegando num momento bom, que a tecnologia está para ajudar, a atualização está muita, então vai ser um momento da cabeça do médico ou... Assim, essa nova geração que está chegando de médicos é o seguinte, o que é que eu observo? Eles são muito imediatistas. Toda regra tem exceção, tá? Outra coisa, a gente da tal da fidelidade, eu trabalho no local, eu vou ficar ali, eu vou ser persistente, vou trabalhar. Os mais novos, se você olhar praticamente diferente para eles, eu não quero mais ficar aqui, eu tô fora. Então, assim, não existe toda regra tem exceção, mas uma grande maioria não tem aquelas assim, eu vou dar plantão, eu vou ficar, não esqueça. Teve alguma coisinha, eu não quero dar plantão mais não. Então, alguém gritou comigo aqui, eu sou da época que na minha residência, uma vez eu esqueci de fazer a barba, mas imagine só. Eu cheguei lá, o meu chefe disse, pode voltar. Volte, que aqui não é ninguém que não tenha uma barba feita. E eu tive que voltar. Mas se você disser hoje em dia para um colega médico dizer que ele tem que fazer a barba. Então, ele pega as coisas dele, mas vai embora. Isso aí. Então, é mais ou menos assim. Então, hoje em dia mudou muito esse negócio. Em contrapartida, a tecnologia está aí. Os mais antigos que estão se atualizando estão indo correndo atrás. Os mais novos têm essa facilidade de ter a tecnologia nas mãos. O que é que eu vejo? O pessoal está com tanta tecnologia que hoje em dia você ser um cirurgião, eu digo cirurgião raiz, posso até estar errado, mas se hoje tem colega, de repente, se tiver uma complicação de algum procedimento, ele não sabe abrir o paciente, mais ou menos assim. Então, médico tem essas nuances, você tem que ter tecnologia, mas também você tem que ir para o front para abrir, vou abrir sua barriga e resolver, acabou-se. Então, a tecnologia está aí, o pessoal mais jovem tem mais acesso, os mais velhos têm que se atualizarem, tá? Aqueles que se atualizam ficam mais, todos são seguros, mas aqueles que se atualizam assim, estou falando, para mim, eu sinto mais segurança. De repente, se complicar, eu sei que eu vou abrir a barriga e vou resolver. E sei como resolver. Então, os mais novos são mais, acho que a sociedade as pessoas criando, antigamente não
Nos extintor do bullying, né? Que Bullying, é. o cara me chamava de qualquer coisa, o cara não tá nem aí. Tá Hoje em nem aí. dia. Eu arrumava um apelido pro cara também. Isso acabou assim. Acabou assim, tu me chamava de uma coisa, eu chamava você de outra e acabou, e nós ia pra casa. Hoje não. Hoje está difícil, tá assim, mas isso é a sociedade que evolui, essas coisas acontecem. O pessoal ficou mais sensível. Hoje em dia o pessoal é mais sensível. É um pessoal que não aguenta a pressão que os mais antigos aguentavam. Os mais antigos não aguentam pressão. Então, hoje em dia você tem, até com o colaborador, os mais jovens são mais sensíveis, a parte psicológica é mais evidente. Hoje em dia, tanto é que está começando agora a parte da saúde mental nas empresas. Então, obrigatório, NR1 agora atualizou, é obrigatório, é como se fosse um EPI. Você tem que ter um profissional da saúde para cuidar ali da saúde do colaborador. Então, você está. Então, assim, hoje em dia, se você pressionar mais um pouco por um resultado, tem que saber pressionar, porque não tem que saber levar, não é pressionar, mas já se sentem pressionados e... Nós estamos numa geração diferente, tá? Mas isso é o mundo, né? É o mundo, está evoluindo. Não é só com a gente, né? Geral, isso aí a gente não tem como escapar disso. Você tem que ter o discernimento, você que é mais velho, que sabe que essa nova geração, que você vai ter que lidar com essa nova geração. Tá aí, tecnologia para todo mundo, conhecimento para todo mundo. Hoje em dia, se lançar uma coisa aqui, no outro dia você já está sabendo, lá no Japão. Então, a gente só tem que saber lidar, tá? E você tem que estar preparado, eu sou bem mais velho que vocês, mas assim, tem que estar preparado para essa abertura, para essa visão, que se você não tiver essa visão, você não consegue absorver, então você vai sofrer com aquilo. Tem a visão e corre atrás. Estava conversando ontem com um gestor de uma rede de supermercado daqui, ele comentando que, cara, eu já tenho que saber como eu vou falar com o cara do caixa, com o operador de caixa. Eu tenho que chegar com ele, se eu for pedir alguma coisa que não for operador de caixa, eu tenho que saber bem com cuidado, porque senão ele vai dizer, vou não fazer. Por quê? Porque eu não quero fazer. Eu não vou fazer porque eu não quero. E se você falar muito, eu vou para casa. E aí, como é que você vai lidar com isso? Eu já tive um empresário vai lidar com isso? Teve situações na empresa que um funcionário veio reclamar porque o líder dele não pedia por favor. Quando ia pedir alguma situação. Fazer alguma coisa, eu pedi por favor. Mas não é um favor, pô. É a sua obrigação, você tem que fazer. Eu entendo que o favor é uma coisa à parte. Se você na sua obrigação, está na empresa, no seu trabalho, se você tem que transportar essa garrafa para cá, por que tem que ser um favor? Não, é a sua obrigação. Agora, se eu pedir para você levar para casa, aí é outra história, aí é um favor. Não, então eu quero sair da empresa, porque ele não me pede por favor. Tá nesse porte aí. Nesse nível, é muito nível. complicado lidar com pessoas hoje. Mas não é diferente. O pessoal, essa geração mais nova, é nisso aí. Não adianta que você não vai querer, essa geração mais nova, fazer o que fazia com a gente. Eu fico brincando lá na Unimed, eu tenho os que trabalham comigo, tem pessoas que trabalham comigo lá praticamente, tem pessoas que estão há 34 anos, para falar quando a cooperativa começou, então trabalha com a gente até hoje. Empregado 01. 01. Tem pessoas de muito tempo. Eu fico brincando, às vezes a gente fica rindo, né? Os velhinhos só que aguentam pressão. Aí eu fico dizendo, pega os velhinhos, bota pressão. E eu brincando, claro, brincando, mas assim. E aí, sabe, vocês aguentam pressão, vamos embora, vamos para frente, vamos para o front, vamos tomar conta. Então, tome conta e não se preocupe, então aguenta pressão. Você pegar uma pessoa mais jovem para fazer isso, mas toda regra tem exceção. Você tem gente jovem que topa. Jovem que é arretado. Que é arretado, que topa isso aí. Vai. Eu coloquei, eu trabalho com 40 colaboradores, né? Alagoas, Sergipe e Pernambuco. E eu tem um colaborador lá que olha assim, caramba, como essa pessoa melhorou até as outras que estavam ali meio que fazendo o mesmo. Ela chegou, não, peraí, vou fazer. E a pessoa jovem. Então existe a exceção de quem quer fazer, de quem. Mas aí é muito também o cara que vem ali da família, que a família é desse jeito, que ele veio de uma cultura diferente. E às vezes quando acontece eu fico meio preocupado. Porque quando eu vejo a pessoa que se destaca muito, será que eu vou perder esse cara? Olha, mais só. Você fica com medo. Será que eu vou perder esse cara? Eu disse hoje para ele, eu vou perder uma turma grande aí. Não tenho dúvida que eu vou perder. Não tenho dúvida. Que as pessoas querem. Querem? O bom sempre vai estar empregado. É verdade. Sempre. Eu quero, por isso a dificuldade que você tem de ter uma pessoa que está no outro local para vir para cá.
E às vezes a responsabilidade é muito grande, porque eu tirei você daqui para ir para minha empresa e, pô, vamos embora, tocar para frente. Porque você acreditou em mim, você acreditou naquela instituição. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, os bons estão empregados. Esse cara não tem medo, não, doutor Leonildo. É. O cara que é bom, ele vai assim, tô aqui, mas eu tenho aquele desafio ali. É o cara que gosta de desafio. Se der errado ali, eu arranjo outro lugar. Eu sou competente para isso. Eu vou conseguir fazer em outro canto. Eu vou voltar para onde eu estava, no patamar que eu estava. O cara não tem medo. Tem. O cara não tem medo de jeito nenhum, ele vai. E quando você sai de uma empresa que o pessoal gosta, aí, se um dia você quiser voltar, a maioria absorve você. Sem dúvida. Venha para cá, eu até quero porque muitas vezes não achou nem o cara ainda. É Para verdade. substituir. Muitas vezes ainda tá lá a vaga, lá botou 2, botou 3 e não deu certo, e tá aquele bolo, bicho, venha embora, volte. É, o Hermes voltou. Saiu e voltou para lá. É assim, Aí eu só saio agora, depois, claro que eu estou como eu falei, sou presidente hoje da Unimed Metropolitana, eu tenho que, logo, não vai demorar muito mais, eu tenho que passar o bastão, né? O senhor está falando muito isso, mas a gente sabe que não vai. Passar o bastão, assim. E dali, assim, o bom é que você sabe que as pessoas respeitam, que as pessoas, se você quiser voltar, você volta para algum cargo, isso é interessante demais. Isso é uma história, né? É todo um legado. As pessoas que têm sucesso não têm sucesso à toa, não. É muito, volto a dizer, é muito trabalho, trabalho duro, dedicação, foco, habilidade. Tudo você tem que ter. O empresário tem que ter tudo, né? Tu tem que ter toda essa coisa. Você tem que ter tudo isso aí. Saber quando vai, quando avança, quando volta. E ser reconhecido. Claro que assim, você não também vai achar que vai dizer, foi embora o Hermes e... Não, mas o Hermes quando passou aqui fez um trabalho diferenciado, correto, e a pessoa vai lembrar de você, por isso que quando quiser bater na porta para voltar, a pessoa venha para cá. Sem dúvida, é importante. Por isso que eu te digo direto, cara, não faça pelo... Você muitas vezes fica fazendo, não vou fazer isso não, porque para enricar fulano, cara, faz por você. Porque quem vai sair aqui com know-how, com aquela bagagem, não é quem ficou, não. É você que vai sair. E você tem a oportunidade de crescer na empresa e vai aprender muito mais. Sim. Vai ficar muito mais preparado. Aí só se prepara. Claro que o estudo é necessário, você tem que ter conhecimento, estudar, se dedicar sempre. Mas o dia a dia, meu amigo, as porradas que a gente leva no dia a dia é que você vai aprendendo. Você vai aprendendo a saber decidir, você sabe quando você deve falar, deve recuar. Então, isso só a experiência que faz isso. É verdade. E ninguém toma isso da gente, sabe? A experiência não toma, não. Você vai ter como passar o tempo mesmo. Eu não tenho dúvida que a Vinícola vai andar de vento e popa. Nessa sua, como ele falou, ainda bem que você falou longevo, não falou velho. Mas nessa sua longevidade frente à instituição, né, ao grupo, é melhor ser amado ou ser temido? É melhor ser amado. Eu acho que assim, um camarada que toma, ele tem que as pessoas têm que reconhecer nele, tem que ter esse exemplo, uma pessoa que você sinta segurança, a pessoa tem que ser amada. E assim, acho que eu estou no local exato, que é cooperativa. Eu vibro quando eu chego, desde eu cheguei lá na Unimed, e nós fizemos a reforma, eu não sabia, eu cheguei por trás da Unimed cheio de carro, digo, o que é que está acontecendo aqui? Você fica preocupado. Tanto carro assim, teve algum problema da cooperativa? Aí eu subi e disse, não, doutor, é o carro dos nossos colaboradores que estava ali embaixo, que estão aqui atrás agora. Eu digo, Aí eu fiquei tenso no início, que eu digo, está acontecendo algum problema, para ter tanto carro aqui. Aí, de repente, eu vi que era carro dos nossos colaboradores. Isso, para mim, isso é muito gratificante, porque, assim, a gente está melhorando a vida das pessoas. Você tem que melhorar a vida, você é obrigado a melhorar a vida das pessoas que estão do seu lado. Então, nunca queira ser o cara que está sempre querendo pegar dinheiro, colocar dinheiro, que as coisas. Você tem que ganhar dinheiro sim, porque a consequência é sua. Você sofreu, você está com 30, 40 anos trabalhando naquele negócio ali. Mas também você tem que melhorar a vida das pessoas. Você tem que saber ajudar, tem que saber dar um não quando tem que se dar, mas também se puder ajudar, ajude. Tá? E aí você vai, com isso, vendo que você é um cara que tem liderança. Você tem que ser um líder. Dá exemplo. Dá exemplo se ser um líder. Se você é um cara que determina e faz, não anda. Né? Isso é uma visão que eu tenho. Você pode até cumprir, mas você não consegue ter a cara da instituição, dizer, pô, eu vou trabalhar ali porque eu quero trabalhar ali.
Isso. Você, quando essas empresas que são as melhores empresas para trabalhar, eu fico babando com aquilo, sabe? Claro, nem tudo são flores ali, mas você está num ambiente que é um ambiente agradável, um ambiente que lhe recebe, que você acolhe, Que você passa a maior parte da sua vida lá. a maior parte. A família da gente é a empresa que trabalha. Isso, praticamente. trabalho. É um amor e o respeito, né? Isso Que aí. o líder tem que ser amado, respeitado. Respeitado. O temido já acabou. Mas Aquele ele líder acabou. do passado não existe mais. Não existe mais não. Mas o cara que é amado, para ele ser respeitado, é É. assim. Porque ele tá fazendo tudo isso que o doutor Leandro falou. Ajudando, Isso. mostrando, ensinando, dando quando tem que dar aquele crescimento para a pessoa, a Oportunidade. oportunidade. Então, E esse cara vai ser amado e vai ser respeitado. quando ele falou agora que tem um ranking das melhores empresas de se trabalhar, né? Todos os anos sai. Uma vez eu vi que saiu uma reportagem, eu me interessei em ler sobre a Cacau Show, que é uma dessas empresas. Rapaz, assim, é surreal o formato que é Alexandre, o dono da Cacau Show, como ele trata os funcionários. O modelo de uma das fábricas dele é estilo aquela maravilhosa fábrica de chocolate. Daquele estilo. Tudo aberto, todo mundo vê todo mundo, Eu gosto trabalhando da e palestra tudo. dele, é muito Ele bom. desce, O cara é bom. ele desce, ele cozinha, porque tem a cozinha experimental, ele cozinha, vai comer todo mundo. Então, assim, ele é um líder que todo mundo ama o cara. Que não é aquele líder que o cara diz, ih, lá vem fulano. Lá vem fulano. Né? Inclusive, ele anda de bicicleta, ele chega de bicicleta e entra na fábrica de bicicleta e criou esse hábito. Então, é aquele slogan da Unimed, muda um hábito, né? Muda o hábito. Vamos lá. A gente já chegou em mais de uma hora de podcast aí, estamos finalizando. O papo tá muito né? bom. O papo foi muito bom. Doutor Leandro, muito obrigado. A gente tenho certeza que quem assistir esse podcast vai tirar muitas dúvidas, vai aprender muito. E a Unimed está lá, Vamos lá. aguardando. A gente assim, a gente falou de muitas coisas interessantes, né? Uhum. É o primeiro podcast que eu faço. Eu fiz uma vez na Unimed, mas fui falando sobre nesse bate-papo descontraído. Você vê que a gente andou por várias vertentes aí, né? Falamos de tudo, Brejo dos Bois, o hospital, não sei o quê, voltamos. Saúde, Família. Família. liderança, administração. Isso aí. Então, foi muito descontraído. Eu gosto muito, eu sinto muita vontade quando o pessoal me chama. Vamos botar a entrevista da rádio. E quando esse papo descontraído, você flui muito mais, você fala muito mais da vivência. E as pessoas que vão nos ouvirem vão tirar algumas lições disso aí para colocar na prática no dia a dia. Sem dúvida disso. Eu tenho certeza absoluta que será muito proveitoso. Talvez esse período aí seja um período que a gente podia ficar aqui mais horas e horas conversando. Vai ter um outro momento que a gente tem. aqui, a gente vem. E vamos fazer o seguinte, vamos para a política da boa vizinhança. Como eu disse, quando a cafeteria do hospital estiver pronta, vai nos convidar, a gente já está lhe convidando para o senhor conhecer a nossa indústria. Aqui Ótimo. no Peleve. Depois eu entro em contato com o senhor, veja a sua agenda, o senhor vai lá conhecer, vai andar na indústria. Porque esse mesmo processo que tem no hospital, nós temos lá. Ninguém entra de aliança, não entra de barba, esmalte não pode, perfume não pode. Não É isso aí. pode. É isso aí. Então, As barreiras sanitárias. tem as barreiras também. sanitárias, a Jéssica, que é a nossa engenheira de produção, que ela vai estar aqui também na semana que vem, Isso. já estou dando um spoiler, ela é muito rígida com relação a isso. Então, não pode. Imagino que ela sofreu para chegar a esse ponto aí, né? Sim. Nós temos também uma engenheira clínica lá. Depois, no futuro, quem sabe, você pode chamar para fazer um podcast com ela. Sim, Nós claro. temos uma engenheira clínica lá no hospital, que é extremamente... Não disse, por que eu quero uma engenheira clínica aqui dentro? Extremamente vital para o hospital. Impressionante. O que ela entrega, você fica interessado. Você começa a ver, você vai para a cadeia do que ela entrega ali no dia a dia, coisa que você nem imagina. É interessante. Então, eu imagino que ela sofreu com esse negócio. Sofreu. E a maioria de homem, né? Porque a maioria são homens. E ela Chão de fábrica, né? magrinha, baixinha, mas é dura. Um monte de marmanjo lá É para dura, lá. é dura. Chegou com barba, vai tirar a barba. Ou então bota protetor, né? De barba, mas não pode perfume, unha pintada, brinco, anel, nada. É isso aí. Nada. E aí você começa a ter a qualidade, pô. Isso. Você começa a ter resposta lá na frente. Você não faz isso à toa. Você faz Verdade. porque tudo tem um estudo e você saber quais são as consequências daquilo. Só que as pessoas não querem entender. Mas tem que ser persistente. Tem que ser pensado. Eu faço o marketing lá, né, na empresa, e assim,
uma das coisas que eu faço com muita tranquilidade é ir para evento e prove. Pode abrir e provar. Não vai se arrepender. Você vai tomar um produto de qualidade. Então, assim, para a gente, isso é Muito bom. Para o cara do marketing, que eu estou fazendo publicidade de uma coisa que é fantástica, uma coisa que é boa, que você pode provar, que vai estar levando qualidade para sua casa. Eu sou consumidor. É? Eu sou Bom. consumidor, certeza. Então, Muito bem. todas as ações que tiver na Unimed, pode contar com a gente. Ótimo. Ele fez um lá, não Foi, foi? a gente fez Fizemos um lá, um café da manhã. café da Mandei manhã. promotora para lá, mandei produto. Se- Foi um evento que teve Quem lá. quiser fazer os seus cafés da manhã, tá? Geralmente tem esses eventos. Tem. Manda Pode promotora, contar com a manda gente. Quando produto. tiver um negócio também lá no hospital, um pedal da vida, uma coisa assim, a gente chama Pronto. vocês, faz essa Pode parceria. contar com a gente. Vamos. E a gente Eu gosta vou, muito. eu vou ter o maior prazer de visitar vocês. Mas assim, foi muito. Pena que passou rápido, né? Foi, É, passou rápido. Eu falei, vai ser Passou. rapidão. A conversa vai ser ligeira demais. Depois Eu estava é- até apreensivo, pô. É um assunto que a gente não entende muito. Mas foi bom. mas foi bom. Aí a gente depois volta a falar de outros temas aqui muito palpitantes. Sim. Existem temas interessantes aí. Depois na parte da urologia mesmo, a gente pode Muito falar bom. sobre a urologia, mas como é vasto o negócio, né? É, Outras experiências. Depois a gente foca só no hospital, hein? Por aí a gente vai. Vamos ver o que a gente. vamos Quais são o nosso pensamento, o que é que você vai investir, o que é que vai crescer. Eu não sei como é que vai ser lá a cafeteria, mas a gente pode levar um podcast itinerante para fazer na cafeteria. Podemos? Algum lugar lá na Isso, cafeteria. Pode, Jean? Leva o computador, leva os microfones, bota lá e a gente bate papo lá mesmo. Vamos lá. mesmo. E aí você vai convidando quem você quiser de lá. Vai Interessante. chamando. Junto. Interessante. Chama Mais o- duas pessoas. a engenheira clínica, chama quem. E a gente bate papo lá. Bate papo. Nós vamos Tá falar sobre a gestão do hospital, sobre como é o dia a dia do hospital. É bom para mostrar como é o muito dia a dia. interessante. Acho que é perfeito. Vamos Pronto, fazer. vamos agendar? Vamos. É só dizer o dia. Assim a que gente inaugurar a cafeteria lá, eu falo com vocês aí pra gente marcar o dia pra gente ir lá. Pronto, já está E a gente fechado. pega os profissionais chaves, pega esse profissional que ele contratou, que Sim. vai ter uma visão. Aí a gente vai ver como é que funciona o hospital. Até o pessoal vai ter noção de como é que funciona o hospital. Certo. Interessante É demais. porque vai ter as imagens, né? Vai ficar bem interessante. Combinado. Combinado. Que bom. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade, tá? E quando for necessário, me chame que eu venho com o maior prazer da vida. Pronto, já está convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. E Eu até a próxima. Próxima. Se Deus quiser. Muito obrigado a vocês. Tchau.